seminário sobre riscos psicossociais. Duas ou três notas muito breves, antes de passar ao Sr. Inspetor-Geral a palavra para esta sessão de abertura deste seminário. Em primeiro lugar, para expressar a enormíssima satisfação do município de Braga por poder promover uma iniciativa desta natureza e poder também, através da mesma, demonstrar várias questões. Primeiro, que na autarquia, e aqui referindo não apenas à Câmara Municipal, mas a todo o universo municipal, temos bem consciência da importância de criar boas condições de trabalho para todos os colaboradores e condições de trabalho essas que extravasam em larga medida a mera questão das infraestruturas, dos equipamentos e de tudo que apoia o desenvolvimento da atividade profissional dos nossos colaboradores. Portanto, acima de tudo, queremos criar um bom clima de trabalho, boas condições de relacionamento entre todas as áreas, entre todos os funcionários da Câmara Municipal e, obviamente, que a temática que hoje irá ser versada ao longo de todo o dia demonstra precisamente que há vários outros aspectos, para lá daqueles que se cingem às componentes mais materiais, que são muito relevantes na concretização desse objetivo e que acabam depois por condicionar não apenas o desempenho individual e aquilo que poderíamos designar como um nível de produtividade de cada um dos colaboradores, mas também as próprias condições de segurança e até o contributo para a saúde ou não desses mesmos profissionais no desempenho das suas atividades. Por outro lado, queria agradecer à ACT, que estou aqui do Sr. Inspetor, e à Ponte Focal, pelo contributo que deram para a concretização desta iniciativa, tal como a todos aqueles que, do ponto de vista do registro, do ponto de vista material, apoiaram a respectiva organização e a patrocinaram também, e de forma também muito particular a todos aqueles que aqui estão presentes e que demonstram que valeu a pena esta iniciativa numa segunda perspectiva que eu também gostaria de destacar. É que, de facto, o município de Braga quer ter um papel não liderante, mas no mínimo contaminador daquilo que é a sociedade, as diversas organizações, sejam elas do setor público ou do setor privado, em matéria também de relacionamentos laborais e aquilo que é o conjunto de práticas de gestão de recursos humanos. E, precisamente, neste último aspecto, queria expressar aqui o meu sentido de agradecimento à doutora Gisela Azevedo, a toda a equipa de recursos humanos da Câmara Municipal, pela enormíssima dedicação com que encararam esta iniciativa, a qual eu estou certo já, e a vossa presença é também a primeira garantia disso mesmo, vai ser um enorme sucesso. Desejo-vos uma ótima sessão de trabalho ao longo de todo o dia e, sem mais delongas, passava já a palavra ao Sr. Inspetor. Muito obrigado, mais uma vez. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Braga, o Sr. Dr. Ricardo Rio, e felicitar a Câmara Municipal por esta magnífica iniciativa, porque ainda não é normal que os municípios promovam sistematicamente este conjunto de iniciativas e esta tipologia de iniciativa que o município de Braga tão bem está a fazer neste momento. É um ótimo sinal, não é um ótimo sinal para a ACT, é um ótimo sinal para os municípios de Braga e é um ótimo sinal para a sociedade portuguesa, porque esta questão da segurança do trabalho não é uma questão da autoridade das condições de trabalho, não é uma questão dos técnicos de prevenção, não é uma questão dos inspectores de trabalho, é uma questão que nos deveria preocupar a todos enquanto cidadãos. Estamos a falar da vida de todos nós, de pessoas que têm doenças profissionais, que têm as mais diferentes circunstâncias negativas pelo simples facto de estarem a trabalhar. E, portanto, é uma matéria de cidadania. E porque é uma matéria de cidadania, fico extremamente feliz de olhar para este auditório tão bem composto, porque é sinal que cada um de vós que aqui está preocupado com esta matéria e certamente serão atores multiplicadores do que aqui se irá trabalhar e escutar e serão atores fundamentais nesta luta, no bom sentido que deverá ser de cada cidadão. E, portanto, a temática dos riscos psicossociais é uma temática que está neste momento em cima da mesa em termos europeus. Pode-se dizer, o cerne de muito do que se passa no que diz respeito aos riscos profissionais, porque todos nós temos qualquer coisa de psicossomática em nós, como todos nós sabemos. Temos algumas dores de barriga, que nós não sabemos onde vêm, isto é linguagem mais light, mas podem ser transformadas em situações extremamente graves e, neste momento, no centro e no norte da Europa, os casos de suicídio nos locais de trabalho é uma matéria que está a preocupar as autoridades congéneres e os próprios governos nesses países do norte da Europa e do centro da Europa.
Não temos esse problema no local de trabalho neste momento em Portugal. Teremos pontualmente, mas não de forma sistemática. Esperamos, obviamente, que não viramos, que não tenhamos no futuro, até porque temos muito sol, e o sol pode ser também um elemento fundamental dissuasor no combate aos riscos psicossociais, mas para dizer que é uma matéria que todos nós ainda temos que aprender. Nós, os médicos do trabalho, os empresários, os trabalhadores, para que consigamos dissuadir e perceber o enquadramento a que todos estamos voltados nos nossos locais de trabalho. Quando se fala hoje em dia de burnout, de stress, de assédio, de violência, todos nós já ouvimos falar disto e todos nós já percebemos que muitas das matérias, mesmo na nossa história clínica, vêm muito dos nossos estados de alma, dos nossos estados de espírito, que muitas das vezes não são mais do que riscos psicossociais que vamos assumindo ao longo do nosso cotidiano. E, portanto, é uma matéria transversal, é uma matéria que está na origem de muitos acidentes de trabalho, mesmo quando nós, em sede de inquérito de acidentes de trabalho, não percebemos que está, não conseguimos localizar e relacionar o nexo de causa e efeito, porque de facto não é fácil, é uma matéria que tem sido trabalhada em termos mesmo da própria Organização Internacional do Trabalho e da Comissão Europeia, mas que não é fácil, e cabe-nos a todos nós darmos passos determinados, lentos, quiçá, mas sólidos e consolidados no combate e na dissuasão de todas estas matérias. E, portanto, estes seminários, estes locais e este incentivo que o município de Braga nos dá, e dá também a nós, a Autoridade para as Condições de Trabalho, são fundamentais, são sinais importantíssimos para nós consigamos sair desta sala e levarmos estas temáticas, não só para os nossos locais de trabalho, para a nossa atividade, mas para a nossa família e para a sociedade onde estamos inseridos. A segurança e saúde do trabalho não é uma matéria tabu, não é uma matéria lateral, não é uma matéria do fórum íntimo de cada um. É uma matéria de cidadania, que tem que ser encarada como tal pela sociedade portuguesa, de todos nós, porque tem a ver com a saúde de cada um que aqui está sentado, com a vida de cada um de nós que aqui está sentado e com o direito à felicidade e à qualidade do trabalho, todos também, em geral, nós, nossos familiares, temos direito. E também, não gosto sempre, enfim, de sublinhar estas questões, para que passem a mensagem da necessidade que estas matérias amanhã estejam inseridas nos currículos escolares. Eu digo sistematicamente, mas cada um de vós também que tenha essa responsabilidade de dizer a quem de direito, nos vossos círculos de amigos, estas matérias só podem vingar de uma forma definitiva quando forem ensinadas desde o ensino básico ao ensino superior, em todos os escalões de ensino do nosso sistema escolar, de modo que sejam currículos, façam parte do currículo, termos estruturais. Só assim podemos formar trabalhadores, empresários e cidadãos diferentes e que tenham no cerne do código genético a segurança e saúde do trabalho. Muito obrigado uma vez todos, muito obrigado a todos uma vez mais e bom trabalho a todos. Muito obrigado à Câmara Municipal. Muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral. Queria, mais uma vez, reiterar os votos de bom trabalho e chamaria para nos substituir e dar sequência aos trabalhos o Dr. Miguel Guimarães e a Dra. Isabel Santos, que serão os moderadores do primeiro painel da manhã. Muito obrigado. Bom dia. Eu aproveito para cumprimentar todos os presentes e, em particular, a Dra. Isabel Santos, que me faz aqui companhia como moderador. Ainda bem que o faz, porque, de facto, eu estou algo deslocado em termos de conhecimento. É uma área... Eu tive a oportunidade de falar com a Dra. Isabel um briefing muito rápido antes do início e, de facto, portanto, estou aqui em representação do município como dirigente, mas estaria sempre desse lado porque a minha ideia, essencialmente, hoje é ouvir e aprender, porque não é a minha área de trabalho, onde eu trabalho, onde exerço a minha profissão, não é a área da segurança e saúde do trabalho, mas, portanto, sei e tive a oportunidade de conhecer alguns dos oradores e pelas breves palavras que trocamos, sei que vamos ter aqui intervenções de grande importância e de grande rigor científico, que é, de facto, algo que nos deve preocupar nestas matérias. E, portanto, eu passaria desde já a palavra à Dra. Isabel
para introduzir esta matéria e eventualmente para também apresentar os nossos oradores. Obrigada, Doutora. Primeiro, é com grande prazer que eu volto a estar na vossa bonita cidade de Braga. Para mim é sempre um orgulho estar no Norte, não desfazendo as pessoas do Sul, mas gosto muito das gentes do Norte. São pessoas realmente muito acolhedoras, muito simpáticas, muito abertas, muito dadas, 5 estrelas. Portanto, é enorme o prazer que eu estou aqui. Depois, agradecer à comissão organizadora, em nome da doutora Gisela Azevedo, tem sido incansável. Já há 2 anos, no primeiro seminário, ela me pediu ajuda para organizar o primeiro seminário. Fui-o com todo o gosto, infelizmente não pude estar presente por questões que me foram alheias, mas este ano fiz questão de estar e é com enorme prazer que eu vejo uma sala completamente cheia, não só de pessoas do Norte, mas como do Centro e até de Lisboa. Estão aqui e vai ser um dia muito rico. Nós estamos muito atrasados e eu vou chamar para a mesa o Dr. João Paulo Pereira e a doutora Eveline Carvalho. Portanto, se não se importam, são os nossos 2 primeiros oradores. Eu não vou fazer muitas apresentações sobre eles porque o que nos interessa é saber o que eles têm para nos dizer. A doutora Evelina, que vai ser a primeira oradora, se faz favor, é psicóloga, é formadora, é líder do RISO e dinamizador do projeto Arte de Bem Viver. É uma pessoa que eu já ouvi falar, vamos aprender muito com ela, é uma oradora nata e penso que ela nos vai trazer uma mais-valia para todos nós e vai nos falar sobre o stress nos dias de hoje. Aquilo que eu queria pedir, doutora, era que conseguisse, uma vez que estamos 1 hora atrasados, conseguisse ver se dava aí um jeitinho, um stress um bocadinho mais apertado para que conseguíssemos cumprir o tempo. Se não se importa, pode avançar. Entretanto, pode avançar, doutora. A fala daqui? Ok, pronto. Então, passo a palavra à doutora Eveline. Bom dia a todos. É com muita alegria que participo deste encontro que com certeza determinará o futuro das pessoas que dão vida e compõem as empresas portuguesas. Parabéns a todos por esta disponibilidade e interesse em compromisso em participar desta mudança. Então, eu vou pedir aqui a ajuda do nosso colaborador que vai aqui passar os slides. O estresse nos dias de hoje ele não se difere muito dos nossos ancestrais. As reações físicas, fisiológicas, são as mesmas do que nós vivenciamos hoje. Aí sim. O homem da caverna, o ser primitivo, ao encontrar com seus desafios, com as feras, obtinha as mesmas reações físicas, hormonais que nós vivenciamos hoje. Ao se deparar... Não, pode deixar. Ao se deparar com esse contexto, que nós chamamos de estresse, o homem primitivo se preparava para lutar ou para fugir. Logo depois, já reservado na caverna, relaxava, recuperava seu equilíbrio físico e conseguia conquistar a tal chamada e a tão esperada homeostase. Os tempos mudaram, as exigências são outras, o contexto sócio-histórico e cultural é outro, e as nossas exigências em torno do desempenho, do compromisso em relação ao trabalho, e também a nossa capacidade de pensar, interpretar e pensar e pensar e pensar sobre as coisas, faz com que o estresse se apresente de uma forma muito mais negativa. Mas o que eu mesmo gostaria de iniciar esta manhã a dizer é que o estresse é positivo. Nós não acabamos com o estresse. Ele é inerente à condição humana. Então não há vida sem estresse. Esta reação psicofisiológica que acontece no nosso corpo, ela é positiva porque nos faz agir, nos faz sair da cama, nos faz enfrentar desafios, nos faz encontrar novas soluções para os problemas do dia a dia. Então a reação inicial, a fase de alarme do estresse, ela é extremamente positiva. Eu posso lhes dizer que neste momento, nesses 15 minutos, podem ser considerados como os 15 minutos mais estressantes da minha vida. Não é verdade?
E eu encaro e interpreto este momento como positivo. Por quê? Porque vejo sentido em estar aqui, porque me felicito, né? Sinto felicidade ao ver tantas pessoas preocupadas com o bem-estar do ser humano. Não é só o trabalhador, a empresa, o bem-estar do ser humano. Então, esses 15 minutos tão estressantes, para mim, é positivo. Daqui a pouco estarei ali sentada. Vou respirar fundo, meu organismo volta ao equilíbrio e está tudo bem. A questão é que nós, no dia a dia, com a pressão constante, pouco conseguimos parar, ou pouco conseguimos alterar os fatores geradores de estresse. Então, da mesma forma que eu tenho esses meus 15 minutos de total estresse, vamos pensar assim, alguns tantos outros, neste mesmo momento, aqui mesmo nessa sala, ou lá fora, estão a passar os seus 15 minutos de maior estresse. Ou porque o chefe já lhe deu na cabeça, não é? Isto não acontece aqui, não é, gente? Não acontece, pronto. Ou porque um colega de trabalho lhe ofendeu, uma violência verbal, ou porque eu tenho um problema de saúde, ou porque vários problemas estão a acontecer no meu ambiente de trabalho relacionado à organização e desorganização. Então, pensando nestas pessoas que podem estar aí ao seu lado, a vivenciar problemas graves e reais, né, o processo de adoecimento, eu vou pedir que vocês me ajudem numa seguinte questão. Então, eu vou fazer um convite, que é começarmos a pensar num treino para gerir melhor o estresse. Eu vou pedir que vocês se levantem, por favor. É coisa rápida, é muito rápido. Se levantem. E pensando que várias pessoas ao nosso lado podem estar a vivenciar esse momento desagradável, o estresse negativo, vou pedir para que inspirem fundo. Ok. E eu vou contar até 3. Quando eu contar até 3, vocês vão encontrar alguém que esteja ao seu lado. Direita, esquerda, à frente, atrás, não interessa. Vai cumprimentá-lo, vai olhar nos olhos e vai lhe dizer: sorria e tenha um bom dia. Ok? É simples, é só um treino para começarmos já essa manhã efetivamente na prática. Então vou contar até 3. 1, 2, 3. Sorria. Mais uma vez, agora para o outro lado. 1, 2, 3. Sorria. Mas podem cumprimentar, pode olhar no olho. Obrigada a todos por essa participação. O contato humano, ele alivia o estresse negativo. E nós sabemos hoje que o estresse domina, né, a faceta do estresse negativo domina os nossos tempos. O homem não está preparado para suportar uma grande carga de pressão, de tensão que seja prolongada, persistente. Já chegamos aí. Ele é apressado, gente. São os 15 minutos, ele está aqui meio apressado. Então o homem não está preparado, o ser humano não está preparado para aguentar uma carga de tensão, não é, intensa e prolongada por muito tempo e persistente. É necessária essa paragem, e essa paragem pode significar o descanso, o relaxamento ou a alteração de situações, né, e dos eventos exteriores a nós. É como se estivéssemos a segurar um copo, melhor um copo, não é? Um copo com água. E este copo estivesse cheio. Imagine que todos nós estivéssemos a segurar este copo. Se eu seguro 1 hora, pronto, lá vai, eu aguento. Pode ser que eu seja mais forte e consiga falar, isto aqui para mim é fácil. E o outro que está aqui ao lado, está a segurar 1 hora, está, já não aguento mais. Isto está além das minhas forças. Mas o facto é que nós, nessa 1 hora, conseguimos gerir muito bem o segurar este copo. A questão é, se eu seguro esse copo 2 horas, 3 horas, 4 horas, um dia inteiro, um ano inteiro, não há organismo físico que aguente. Eu vou desfalecer, eu vou adoecer e vou deixar o copo cair. Então, a grande questão relacionada ao estresse, né, e a sua componente, as suas consequências negativas, é qual é o momento que eu realmente coloco o copo em cima da mesa para descansar, para relaxar, ou então para avaliar se eu preciso mesmo segurar esse copo. Ou então para avaliar ainda se eu posso alterar ou modificar, ao invés de um copo de vidro, posso usar um copo de plástico, um tanto mais assim, leve, né? Se eu preciso mesmo ter a água.
Então, a análise do contexto relacionado às empresas e os postos de trabalho saudáveis está também. O que é que nós vamos fazer com estes tantos fatores negativos que se apresentam hoje para nós? Então, eu trouxe aqui alguns desses fatores. Eu vou ter que virar um pouquinho. Hã? Ok. Já está? Estão ouvindo? Não. Estão ouvindo? Pronto. Trouxe aqui alguns fatores psicossociais geradores de estresse no trabalho. As pesquisas estão aí a apontar esses fatores. Eu gostaria só de repassar e verificar isso com vocês. Então, temos uma carga de trabalho excessiva ou tempo insuficiente para concluir as tarefas, a exigência contraditória e falta de clareza nas funções e papel a desempenhar. Temos também a desadequação entre as exigências do trabalho e as competências do trabalhador. Temos também a falta de envolvimento na tomada de decisões e falta de influência sobre a forma como o trabalho é realizado. Nestes pontos aqui, levantem a mão quem já sentiu, quem já vivenciou situações como esta. Eita. Então as pesquisas não estão enganadas. Mais alguns fatores. Falta de apoio por parte das chefias e dos colegas e fracas relações interpessoais. Assédio psicológico ou sexual no local de trabalho, comunicação ineficaz, mudanças organizativas mal geridas e insegurança no emprego. Temos ainda distribuição injusta do trabalho ou das recompensas, promoções ou oportunidades de carreira. Destes aqui, quem já sentiu, quem já vivenciou. Estamos em risco? Estamos em risco psicossociais. E o que é que fazemos com isso? Não é? E uma das consequências, então... acho que vou aqui alterar. Eu sou assim, muito desorganizada, uma coisa, outra. E uma das consequências deste cenário, né, que apontam o estresse de uma forma negativa, nós temos... agora sim. Nós temos como consequência negativa para o trabalhador baixa produtividade, a falta de energia, a dificuldade de concentração e memória, o aumento dos erros, né, na execução do próprio trabalho, o erro também relacionado aos acidentes de trabalho, ao próprio serviço, a insatisfação com a vida que gera suicídio, e nós temos aí cada vez mais a aumentar os índices, os conflitos interpessoais cada vez mais aparentes e gritantes nas empresas, o consumo e uso de drogas, o alcoolismo, o uso excessivo do tabaco. Isto não é novidade para nós, não é? E todo esse contexto se reflete em menor capacidade produtiva, adoecimento, má disposição. Então, andamos nas nossas empresas, nos nossos postos de trabalho, como se estivéssemos numa panela de pressão, prontos a estourar. E uma outra consequência negativa para as nossas empresas se traduz no absentismo e no presentismo. Então, o absentismo, o fato de não comparecer ao trabalho, as faltas, né, e as baixas recorrentes devido ao adoecimento ou à indisposição. Então, o nosso colega vai apresentar as estatísticas mais a seguir, mas eu vou falar só esta. O aumento para 61% dos casos de absentismo em Portugal no último ano. 61%. Né? E isto tem consequências também muito negativas relacionadas à produtividade, aos lucros, mas principalmente como é que estes seres humanos estão. Essa é a nossa maior preocupação. E o presentismo, que é o estar no trabalho sem estar no trabalho. Né? Estou no meu local de trabalho, mas a minha cabeça está em outro lugar. Eu não tenho condições de realmente exercer as minhas funções com toda a competência. A dificuldade realmente de dar o meu melhor, de mostrar a minha melhor parte. Então, o presentismo também é um cenário alarmante para que tenhamos atenção. As estatísticas também apontam que o presentismo pode custar até 2 vezes mais que uma ausência do trabalho. Porque a pessoa está, mas não está a fazer o seu melhor, ou então os erros são frequentes e constantes. Dentro desse cenário todo, é claro que os graves prejuízos econômicos acontecem de uma forma global. A Comunidade Europeia aponta um custo de 136
1.000 milhões de euros, com perda de produtividade e de todo o orçamento relacionado às baixas por doenças. E como alterar essa realidade? E como alterar esta realidade? Também é o que nos interessa. Então, saber sobre estresse, sobre os mecanismos, como isto acontece de forma psicofisiológica, a informação está toda por aí. Mas o importante é pensarmos nas estratégias, como é possível alterar esta realidade ou esse contexto no nosso dia a dia, nos postos de trabalho. Então, o convite que eu faço a todos vocês é a pensarem e investirem no desenvolvimento do capital psicológico positivo. E o que seria esse capital psicológico positivo? Seria o desenvolvimento das forças humanas, das nossas virtudes, da nossa melhor parte. E este desenvolvimento pode ser traduzido de forma concreta nas empresas. Embora pensemos, como é que vamos fazer para trabalhar a autoeficácia, a resiliência, o otimismo, a esperança? São conceitos tão abstratos. Será possível traduzir isso em algumas ações dentro da empresa? Sim, é possível. E aí é o que nós vamos ver já a seguir. Antes de falar um pouquinho sobre a autoeficácia, só trouxe para partilhar com vocês um pensamento do filósofo Rubem Alves, que eu gosto tanto a respeito, e que ele fala e sugere aos nossos empresários uma forma interessante de lidar com as suas equipas. Então ele diz: penso que os empresários, como os regentes de orquestra, poderiam pensar em um programa educativo para os seus músicos em 3 movimentos. Primeiro movimento, a empresa, lugar bom de se viver. Nós vivemos a maior parte da nossa vida na empresa, no posto de trabalho, na instituição. Será que nós conseguimos fazer um lugar bom de se viver? Sim, conseguimos. Segundo movimento, a empresa, lugar bom de se pensar. Pensar novas alternativas, soluções em conjunto. Então, a empresa, o seu posto de trabalho é um lugar também de pensar e criar novas realidades. E o terceiro movimento, a empresa cuidadora do mundo, como o seu papel e a sua responsabilidade social de transformar a realidade onde está inserida. Então, falando um pouquinho de autoeficácia, o que seria esta autoeficácia? Pessoas que conhecem suas forças, elas o quê? Cuidam mais de si. Não é verdade? Ou não? Podem falar. Nós estamos numa conversa. São capazes de confiar na mobilização dos próprios recursos intelectuais, emocionais, comportamentais para realizar uma tarefa ou ultrapassar um desafio. Então, a autoeficácia ou a eficácia e pensar nos seus pontos fortes é um ponto fundamental para que a empresa desenvolva aí formas de lidar também com o estresse. O colaborador que está satisfeito, o colaborador que conhece a sua potencialidade, o colaborador que cuida de si, ele está mais apto a gerir o estresse e também produzir mais e melhor. E um ponto fundamental nessa questão da autoeficácia, o feedback. Feedback positivo, não é? Mas não é um feedback, uma vez ao ano, quem sabe fazemos isso de uma forma rápida. Então, de que forma nós reconhecemos os pontos fortes daquele trabalhador, daquele colaborador? De que forma eu dou o feedback a ele e de que forma isso é um processo contínuo ao longo dos anos dentro da empresa? E de que forma nós, em conjunto, fazemos um plano de desenvolvimento individual para ver as minhas lacunas? Porque quando falamos de capital psicológico positivo, não quer dizer que vamos estar aqui a negar os pontos negativos. Não. Então, identificar sim os pontos a serem melhorados e que isso seja clarificado. Mas é importante que todos nós, os nossos companheiros de trabalho e as lideranças, com um papel aí muito fundamental, estabeleçam como prática o feedback através do retorno ao colaborador dos seus pontos fortes, reconhecendo aquilo que ele faz bem. Nas formações, eu dou formações nas empresas, e o que nós mais observamos são aquelas falas: tudo está mal, nada que eu faça está bem, eu posso fazer, e no final eu nunca recebo um elogio, não é? E esta fala com muita dor.
e com muito choro também, muitas das vezes. A formação, às vezes, vira um gabinete psicológico. Então, valorizar. Nós temos agora o projeto do livro do elogio. Então, destacar também os pontos positivos, aquilo que fazemos bem e aquilo que o colaborador faz bem. Se eu reconheço aquilo que ele faz bem, ele também tem maior condição de saber os seus próprios valores. Em algumas dinâmicas também perguntamos, quais são os seus pontos fortes? Ai, doutora, não sei. Eu não tenho nenhum. Não tem nenhum ponto forte? Ai, não sei. Não sei lhe dizer. Olha, pede aí alguém para me dizer qual é o meu ponto forte. Então, essa dificuldade, né, de analisar aquilo que faz bem e daquilo que é capaz. Se eu sei do que sou capaz, também sei e vou juntar aí com as outras questões, como a resiliência, como ultrapassar melhor os desafios. Nós temos o hábito de fazer o jogo dos 7 erros, não é? É identificar aquelas figuras, os erros. Então, podemos também fazer o jogo dos 7 acertos. O que é que fizemos bem? O que é que aquele colaborador fez bem? E fazer uma prática. Não adianta fazer isto uma vez ao ano. Não adianta ser paliativo. E agora está na moda, olha, está a falar sobre estresse para todos os lados, então vamos fazer aqui uma festinha, ou então vamos fazer aqui uma formação. Não adianta que sejam apenas pingos, né, para refrescar. É importante que seja uma prática de promoção e prevenção de saúde mental dentro das empresas, das instituições ou nos postos de trabalho. E aí temos o otimismo. Isto é uma maravilha, né? E todos pensam, agora com o futebol, isto não está muito bem. Está muito bem, vamos acreditar, não é? Vamos acreditar que Portugal pode dar a volta. Mas o otimismo é uma crença, uma expectativa generalizada de que ocorrerão bons resultados no futuro. E essa crença, ela determina muito do que fazemos, porque ela determina a nossa condição emocional. Então, o fato de ser mais pessimista ou otimista determina toda uma atitude e toda uma ação no dia a dia. Um colaborador mais otimista, o que ele é capaz de fazer? De encontrar novas soluções, de agir, de ser mais proativo, não é? De não se deixar levar abaixo com tanta facilidade. Mas a empresa precisa ser otimista, como um todo. Às vezes nós entramos em algum local de trabalho e parece que um peso cai nas nossas costas. Verdade ou mentira? Não é? O clima, o rosto, as caras. Então, a cara feia. O bom dia. Segunda-feira, então, bom dia. E como é que conseguimos desenvolver o otimismo? Primeiro, uma prática de trabalho em equipa focada na solução. Então é muito comum focar em o quê? O erro e o culpado. E jogam a batata quente. A culpa é sua? Pronto, jogam. E jogam. E o último sempre fica com a culpa. E o nosso objetivo, né, para que também tenhamos mais força interior, é focar nas soluções, ok, o problema existe, qual é o problema? Porque o otimista, ele não nega o problema. Ele avalia o problema, ele vê, encara de frente. Mas o que é que ele vai pensar? Existem formas diferentes para resolver essas questões. Existem caminhos que eu ainda não vi, mas que eu vou procurar saber. Então, esta é a perspectiva. Mas o trabalho em equipe precisa ser focado não na culpabilização, e é o que nós vemos muitas das vezes, as não conformidades, os chefes intermédios aí atrás de alguém, porque tem que meter a culpa em alguém. Então, esse não é o nosso objetivo. A construção também de objetivos mais positivos e concretizáveis, porque de objetivos inalcançáveis estamos cheios. E isto é lógico que fortalece a nossa visão mais pessimista. Se eu, a partida, já sei que não consigo aquilo, então não tenho ânimo nem para começar o meu próprio trabalho. Então, trabalhar em busca de objetivos mais positivos e concretizáveis. A gestão do humor nas empresas, essa é a parte que eu mais gosto, claro, né? Como líder do riso, e desenvolvo atividades nessa área das dinâmicas de grupo, mas a gestão do humor é uma coisa muito séria, porque a seriedade não deve ser misturada com a cara feia. Então, cara feia é cara feia, mau humor é mau humor. E trabalho sério, ele pede, sim, harmonia, alegria e bem-estar. E essas componentes me fazem o quê? Ser mais produtivos, estar mais satisfeitos, criar um bom ambiente de trabalho e gerir melhor o estresse. Porque muito do que determina as consequências físicas do estresse é a forma como eu penso e avalio sobre as coisas. Então, dentro da gestão do humor na empresa, que também deve ser uma prática, estar dentro do planeamento, né, como o planeamento estratégico, por exemplo, juntarmos aí algumas questões. Como é que as pessoas se relacionam? Se eu entrar na minha empresa, qual é o
clima desta empresa? É uma empresa triste? É uma empresa panela de pressão? Vai explodir a qualquer momento? As pessoas são tensas, pescoços duros e ombros também? Porque se tiver essa postura rígida, é sinal que há alguma rigidez exagerada dentro dessa empresa. Então, perguntar, a minha empresa já sorriu hoje? Ou o meu posto de trabalho já sorriu hoje? Isso é um ponto fundamental. Desenvolver os 3 R's. Qual é os 3 R's? Rir, respirar e relaxar. Então, fomentar também a aprendizagem de algumas técnicas de respiração, de meditação, em que o colaborador também possa gerir melhor o seu estresse. O riso, que libera muita serotonina e endorfina, capaz de nos deixar com bem-estar, e o colega da tarde vem falar mais sobre isto. E o relaxamento, que é a nossa capacidade de tensionar, mas também voltar à homeostase, que é o equilíbrio do corpo. É como se tivéssemos 2 asas, não é? Geralmente nós estamos com uma asa cortada, estamos a adoecer. Então, quando estamos em equilíbrio, as asas estão muito bem, obrigada, e podemos voar. E celebrar as conquistas também. Então, uma forma de fomentar o otimismo dentro da empresa, vamos celebrar que conquistamos. Ah, não, olha, o resultado foi ótimo, mas é obrigação. Não é obrigação, foi um esforço coletivo, e esse esforço coletivo merece ser reconhecido e premiado. O outro passo, então, a resiliência. E a resiliência está muito em moda, todos a falar de resiliência, a crise chegou, temos que ser resilientes. Não temos que ser nada. Devemos entender o porquê de sermos alguma coisa e quais são os benefícios que isso nos traz. Então, a resiliência como a capacidade de reagir ao falhanço e, mesmo assim, seguir em frente, como nós reagimos, né, depois do último jogo. Vamos seguir em frente. E lidar eficazmente com as adversidades, com os problemas, com as situações da vida. E é esse sentido de elasticidade. Nós somos capazes de sofrer, né, uma pressão, esticar, mas não romper. Então, quando gerimos bem o estresse através da resiliência, que é compreendendo que existe falhanço, e ainda bem, que é com os erros que nós aprendemos, né? O erro não é nenhum bicho de 7 cabeças, então ainda bem que falhamos, porque aprendemos com ele. Mas esta capacidade de elasticidade, não romper, vem também de uma crença, de uma análise de que a falha não é a pior coisa do mundo. E de que é possível falhar. E de que é possível dar a volta e encontrar novas soluções diante desses problemas. Então, como gerir e desenvolver a resiliência nas empresas? Encontrar alternativas junto aos colaboradores para que não haja carga de trabalho excessiva, e aí eu respeito ao ritmo e ao físico e ao organismo de cada um. Então, respeitando também, ajudamos a resistência para que o organismo não tenha essa ruptura, né? Ou ruptura, sabe como é? No Brasil, às vezes confundimos. Lidar com o erro como uma oportunidade, né? E desenvolver o trabalho em equipe, a cooperação, para que consigamos juntos melhor resolver as situações do dia a dia, viver a dor, o luto. Então, o capital psicológico positivo também não vai negar a dor. Às vezes acontecem situações de morte de colegas dentro da empresa e não se é falado isto. É como se negassem a dor, negassem essa realidade. Então, a clareza, a transparência também em relação à dor faz com que essa equipe tenha maior resiliência. Porque esta emoção que fica guardada em qualquer lado ela vai para algum lado, algum órgão e vai adoecer. Então, há muitas situações de luto, de morte, de colegas dentro da empresa que não é vivenciada, não é falada, não é respeitado aquele momento. E é preciso estarmos atentos a esta questão. A parceria, convênios com profissionais de saúde, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, para que possam, então, encaminhar os colaboradores que têm questões também mais internas a serem trabalhadas, ou então que esses profissionais possam estar nas empresas a desenvolver atividades de esclarecimento na gestão do estresse, é fundamental para ajudar na resiliência. A cultura da não violência e da paz e da assertividade. Então, é muito comum observarmos relatos de colaboradores em relação a colegas de trabalho que chamam nomes feios, que é uma violência verbal de todos os níveis. E nós pensamos, mas isso não acontece aqui? Sim, isso acontece aqui. E muito o papel fundamental da liderança.
em que muitas vezes estamos na sala a dar formação sobre comunicação e assertividade e o próprio líder está a xingar e a falar nomes feios no corredor. Esta situação não pode mais acontecer. É a mudança de consciência e de mentalidade. Admitir o erro e pedir desculpas. Também uma grande forma de gerir aí e desenvolver a resiliência. E por último, são só alguns pontos que vamos abordar, porque não temos tempo para falar e debater sobre esses pontos com maior profundidade. E por último, a esperança. E a esperança não como algo utópico. E posso já lhes dizer, a esperança não é a última que morre, porque ela não morre. Ela não morre, porque ela é a capacidade de encontrar, né, novos objetivos e novas estratégias. Então a esperança, ela nos enche, né, de energia e é capaz de nos fazer pensar, ok, isto não é o fim, então ela não morre. Isto é um começo para eu planear então novos objetivos, encontrar novas estratégias e ir além. E essa crença de que tudo correrá bem no final. Se não correu bem, é porque ainda não é o final. Então, incentivar a capacidade de encontrar novas estratégias para alcançar os objetivos, e isso só se consegue fazer dando voz aos colaboradores. Né? Se eu não posso, não tenho a possibilidade de intervir sobre o meu próprio trabalho, de sugerir, né, o que é melhor, de sugerir novas práticas, então eu estou limitando a capacidade das pessoas terem esperança. É muito comum um sentimento generalizado de desesperança dentro das empresas, nos contextos em que vamos atuando, e essa desesperança, ela mata. A desesperança mata. Mata no sentido psicofisiológico e mata uma empresa também, porque ela depois pode não ter pernas para andar e sobreviver no mercado de trabalho. Então, atenção às conversas de corredor. Né? Quando ouvimos, isto nunca vai mudar, não adianta falar, não tem jeito. Se estão a ouvir muito isto pelos corredores, atenção, é uma empresa com desesperança e isto é grave, ela está doente. O exercício da paciência também é um ótimo aliado à construção da esperança. Visualizar e expressar o futuro de forma positiva, ser transparente. Mesmo que a empresa esteja a passar por uma crise, por uma dificuldade, essa transparência, essa clareza, a informação é importante para o trabalhador. Aonde não há informação, o que acontece? Fantasias, macaquinhos na cabeça. As pessoas começam a imaginar coisas que não existem e vivem nesta fantasia e se consomem por isto. Então a clareza, mesmo que esteja a passar por uma situação difícil, e pensar junto com os seus próprios trabalhadores, como é que nós vamos sair e dar a volta a isto, é um ponto fundamental. Ele vai reunir a esperança, a resiliência, o otimismo e o sentimento de quê? De capacidade. Nós somos capazes de alterar esta realidade. Então, já que falamos de esperança, eu quero terminar, gente, estou terminando. Eu quero terminar com uma música, a letra de uma música, não vou cantar. Eu até não canto mal, mas não vou fazer isso com vocês. É uma letra de uma música de um cantor brasileiro, claro, tinha que fazer esta homenagem, Gonzaguinha, que ele nos fala de esperança. E é com esta música que eu gostaria de terminar. Então vou só para aqui para poder ler. Sim, ouvem? Pronto. Então o Gonzaguinha nos traz uma grande mensagem. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã, para não ter medo que este tempo vai passar. Não se desespere, não, e nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Então, com esta mensagem de esperança, é que eu agradeço a paciência de vocês e espero que consigamos desenvolver o capital psicológico positivo e mais à frente talvez tenhamos mais oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. Obrigada. Pela sua brilhante comunicação objetiva.
e clara, e todos nós temos de fazer este tipo de papel todos os dias. É tal como a avaliação de riscos tem de ser feito continuamente e não pode ser uma vez por ano ou fazer e esquecer. Portanto, doutora, muito obrigada pela sua participação, que eu já conhecia e sei que nos ensinou muito. A seguir vamos ter o Dr. João Paulo Pereira, ele é professor auxiliar do ISMAI e é presidente da Associação Portuguesa de Psicologia da Saúde Ocupacional. O Dr. João Paulo Pereira é um ótimo comunicador também, que eu já conheço há alguns anos, e gosta muito de brincar com as palavras. E ele vai nos falar sobre stressless. Por favor. Muito obrigado. Afinal, isto funciona. Valeu a pena o texto anterior. Eu queria começar com uma coisa. Eu não gosto de estar sentado, por variedíssimas ordens de razões. A primeira é porque sou hiperativo e, portanto, assim, pelo menos disfarce. Agora queria pedir uma coisa. Eu quero ver a cara destas pessoas que estão aqui à minha frente. Pode-se dar mais luz à sala, por favor. E quando dão luz à sala, há três coisas que gostaria de começar. Primeiro, eu liguei para a Câmara Municipal de Braga umas 4 ou 5 vezes, e das 4 ou 5 vezes que liguei para a Câmara Municipal de Braga, quando das tentativas de contacto e das coisas que fomos fazendo para estar aqui hoje, apeteceu-me pedir, não um livro de reclamações, mas algo que me permitisse dar os parabéns a todas as pessoas que me atenderam. Todas as pessoas que me atenderam na Câmara Municipal de Braga, desde aquelas que sabiam ao que eu vinha, desde aquelas que me atenderam da primeira vez, enquanto telefone, foram de uma simpatia e de um acolhimento que eu não quero dar, eu não acho que deva ser a pessoa A, B, C ou D a ter parabéns, mas é a Câmara Municipal de Braga que está de parabéns pelo acolhimento e pela forma como se transmite esta simpatia e este bem-estar. Eu não queria deixar a primeira palavra ser para a Câmara Municipal de Braga e para a forma como me recebeu sempre. Pelo telefone não havia um indicador de alguém que estivesse menos bem disposto. Se estava, que acredito que sim, que acredito que tivesse os seus problemas, não me mostrou. Muito obrigado e tornaram muito mais fácil eu ter preparado a comunicação para hoje. E, portanto, esta é a primeira questão. Depois, gostaria de deixar aqui 2 palavras. Eu não sei se foi uma boa aposta dizer para vir aqui hoje falar sobre estas questões. Eu vou falar sobre dados estatísticos, não vou minimizar os dados estatísticos e nem minimizo os dados estatísticos das agências europeias, mas vou fazer uma coisa. Vou falar de nós que estamos aqui nesta sala, por isso eu queria ver as vossas caras. De nós que estamos aqui hoje. Nós fizemos um trabalho na associação que ao longo de 5 anos, onde entrevistámos, e depois já vou ver os números de pessoas que entrevistámos, mas um número considerável de pessoas, e onde fizemos intervenção sobre um número considerável de pessoas. E é sobre isso que eu venho e que eu gostaria de falar, e portanto brincar com as palavras, como diz a doutora Isabel Santos, quem agradeço desde já, encontramos-nos sempre nestas coisas, e é uma pessoa por quem eu tenho uma grande admiração, e agradecer a quem me convidou, esperando que não me expulsem depois desta apresentação. Mas a primeira grande pergunta que nós fazemos tradicionalmente, quando falamos de riscos psicossociais, é que nos dizem, são riscos emergentes. Muito giro. Eu, quando dizem que são riscos emergentes, eu penso que os dinossauros desapareceram ontem do cimo da Terra. Porque deve ter sido, só pode. Até porque, isto agora é uma pergunta. Quando é que cada um de nós que está aqui nesta sala começou a estar em risco de estar vulnerável àquilo que são designados os riscos psicossociais? Quando? No dia em que nascemos. Se calhar no dia em que fomos concebidos, começamos logo com os riscos psicossociais, porque sabemos que a saúde da mãe, o bem-estar da mãe, tem a ver depois com o desenvolvimento do feto, sabemos dessas coisas todas. Portanto, nós somos o potencial de risco. Ponto. Portanto, vamos começar por aqui. E se nós somos um potencial de risco, nós somos também um potencial, mas do risco, não só na perspectiva que toda a gente está a pensar nos riscos psicossociais. O stress. Até porque se usa a palavra stress, que é uma coisa gira. Não, é muito mais giro estar em stress do que estar nervoso. Isto estar nervoso é uma coisa... Não faz grande sentido. É muito mais giro estar em stress, dá mais importância.
a cada um de nós. Não, é engraçado, porque utilizamos, já foi aqui dito, utilizamos a palavra stress de uma forma fantasticamente. E eu fiz os slides, mas como já me pediram para ser mais rápido, eu não sei depois como é que isto vai ocorrer, mas também não faz mal. O conteúdo é o mesmo. Quando nós podemos passar ao próximo slide, depois logo se vê. Quando nós falamos da palavra stress, nós estamos sempre a ver a parte negativa do stress, mas depois não vimos a parte positiva que já nos foi dita aqui hoje. Eu sei, isto vai causar má disposição a muitos de vocês que estão aqui, mas eu não tenho problema nenhum. Eu sou sportinguista. Portanto, estamos todos na mesma onda, estamos todos esperançados que isto é certo. Portanto, agora estamos todos esperançados que isto é certo. Como sportinguista, para mim é mais fácil. É óbvio, não é? Portanto, estamos todos na mesma onda. Mas o Sporting Clube Portugal tem uma música nas suas claves, que é aquela que eu acho que todos nós devemos cantar todos os dias, no fim do dia, quando chegamos a casa. Só eu sei porque não fiquei em casa. Porque se nós descobrirmos uma razão porque não ficámos em casa, nós descobrimos uma razão para viver, uma razão para ir, uma razão para estar. E a pergunta primeira que nós fazemos é: quantos de vocês que estão aqui nesta sala estão verdadeiramente apaixonados por aquilo que fazem? Verdadeiramente apaixonados. Palavra paixão. Palavra arrebatamento por aquilo que fazem. Quantos? Muito bem. Ótimo. Porque nós temos que estar apaixonados por aquilo que fazemos. Porque senão isto... Desculpem lá. Eu vou utilizar uma palavra assim um bocado... coisa. A vida já é uma seca. Antigamente, aqui há uns anos atrás, diziam: trabalhas durante não sei quantos anos, depois tens a reforma, depois vais ser feliz. Agora, de repente, dizem-nos assim: olha, aquela parte do depois vais ser feliz, esquece. Portanto, agora é assim: trabalha não sei quantos anos e nós começamos a pensar: até eu já ser feliz já. Já agora convém, não é? E talvez por isso também a história dos riscos psicossociais tenha começado a surgir e tenha começado a estar na ordem do dia. Nós na associação, não a associação, mas algumas das pessoas que formam a associação, começámos há 12 anos, quando ninguém falava de riscos psicossociais em Portugal, começámos há 12 anos, assim naquela, de pensar: já se avaliava o burnout, até porque com a palavra mais difícil de dizer, as pessoas não dizem tanto que estão em burnout. Se fosse mais fácil, diziam. O que as pessoas dizem muito é: estou exausto, não estou nada, estão cansados. Pronto, ok, a maior parte das pessoas estão cansadas. É evidente que nós sabemos que está a subir o consumo de antidepressivos, está a subir essa coisa toda. Existem as estatísticas sobre isso tudo, existe uma estatística que é interessante. Nós lançámos um e-book que todos vocês podem ter, existem alguns exemplares lá fora, em formato de CD, mas não dá para todos. Mas depois tem no site, vai aparecer no fim, se eu chegar ao último slide, ao último chega, pelo menos para vocês ficarem com a coisa. Podem pedir no e-book gratuitamente, que nós quisemos que fosse distribuído gratuitamente. E nós temos um conjunto de levantamentos, dos números que vão ver aqui, e nós temos um potencial imenso de felicidade. O grande problema é porque é que nós utilizamos o imenso potencial também que temos de infelicidade. Isto é cultural, se calhar. Isto é uma coisa que nos está na educação, se calhar, mas também tem a ver com uma coisa: educaram-nos ou formataram-nos para um modelo e de repente apresentaram-nos outro. E de repente dizem: não, isto não é bem assim. Esquece agora vamos mudar. Isto mudar de agulha custa. Não é? Isto mudar de agulha custa, dá algum trabalho. A questão que acaba por acontecer é que nós sabemos, os escritores já foram aqui ditos, e eu ontem fiz batota à noite. Cheguei mais tarde, estavam aqui a experimentar as apresentações. E eu fui buscar, claro. Eu sou psicólogo, sou licenciado em Psicologia do Trabalho das Organizações. Eu costumo dizer que o psicólogo é alguém que gosta de buscar de forma disciplinada. Portanto, pronto. Digamos assim, a gente gosta de saber, mas de forma disciplinada. Não é saber por saber, é saber para... E então estive a ver as apresentações e acho que vai ocorrer isto, que é esta capacidade de saírem daqui, ou de estarem aqui este dia e aproveitarem muito bem. Portanto, isso deu muito maior liberdade a mim, porque eu não fazia a mínima ideia se vinha sobrepor a alguém em termos de conteúdos. Agora, há uma coisa que nós sabemos. Em Portugal, durante muitos anos, nós temos uma coisa fantástica, o português. Eu não sei se vocês conhecem um personagem que fazia parte de uma série de televisão que se chamava MacGyver. Os americanos, esta foi a primeira mentira que os americanos nos contaram. Não sei se está aqui alguém que tenha descendência norte-americana. Eu não sei se esta foi a primeira mentira que os americanos nos contaram. Mas o MacGyver não era americano, nem podia ser. Porque com aquele espírito, desculpa-me o termo, de desenrasca, eu não conheço nenhum americano. E então, se ele não era americano, só podia ser português. Sendo português, só podia ser dos Açores, porque era dos Açores, do sítio de onde imigravam mais portugueses
para a América, porque a americana desarrascar com uma garra não consegue. E nós sempre fomos fazendo assim ao longo da vida. E ao longo da vida sempre fomos fazendo assim até que começámos a ter que ter atenção em algumas questões. E questões que as avaliações que fazemos devem ser avaliações, seja do que for, contextualizadas culturalmente. Tem de ser o trabalho cultural. Nós não podemos estar a utilizar... Atenção, não se ouça nestas minhas palavras duas coisas. Não desmerecer o trabalho académico que é feito, que é muito feito da frição, mas uma coisa é fazer a frição, outra coisa é arranjar pontos de corte, outra coisa é arranjar dados comparativos. E isto são realidades completamente distintas e, portanto, felizmente em Portugal, nós somos tipo ponta aérea, as coisas passam por cima de nós, vão para o norte da Europa e depois vêm, nós recebemos no fim. Este ano nós recebemos as ISOs 10, 6, 6, 7, 1 e 2, que falam do que é que deve ser a avaliação organizacional e pessoal nas organizações, o que nos diz que traduções selváticas de questionários e de outras coisas que já que existem, esqueçam, porque isso é antiético. E é isso que nós temos andado a fazer. Se vocês olharem para muitos questionários que nós estamos a andar a usar, desculpem-me o termo, não tenho nada contra, mas as expressões não são portuguesas, são brasileiras, e depois vamos à procura dos dados de aflição. Existem alguns dados de aflição para populações específicas, mas não existem dados comparativos para que eu possa tomar determinadas posições. Este é um grave problema. Existem estas normas ISO, estão neste momento em vigor. E existe uma outra norma ISO, por incrível que pareça, que é a 118, que é a norma ISO da avaliação de competências. Pronto. E isto contribui para os critérios de qualidade. Estas normas existem. Agora, a questão está até que ponto é que nós, que estamos com responsabilidades em avaliação, as estamos a cumprir ou não. Ninguém está a falar mal, ou ninguém está a dizer comentários negativos a questionários ou instrumentos existentes. Há questionários e instrumentos existentes a nível académico que são perfeitos, há questionários e instrumentos existentes que são perfeitos noutros países, há questionários e instrumentos existentes que em Portugal não funcionam. Eu vou-vos dar um exemplo, porque tenho autorização da autora para o dar. Em Portugal, há bem pouco tempo atrás, havia 32 versões de um questionário chamado Maslach Burnout Inventory. MBI, o questionário mais usado para avaliar burnout. Nenhuma das avaliações estava aferida para a população, aferida em termos daquilo que são pontos de corte para a população portuguesa. Quando a Cristina Maslach soube que existiam estas 30 e tal versões, ela virou-se para mim e disse: eu não dei autorização para nenhuma. Ou seja, isto é o espírito de MacGyveriano do português. A gente vai fazendo, depois logo vê como é que a coisa corre, não é? Nós vamos fazer, depois logo vemos como é que a coisa corre. Existe o questionário de qualidade de vida da OMS aferido para Portugal, com pontos de corte, com tudo direitinho para a Universidade de Coimbra, e nós continuamos a fazer o download no site da OMS, que não é o mesmo. Isto para não nos comparar com o livro da Gulbenkian, peço publicidade, onde está o estudo de validade do questionário, onde está o verdadeiro questionário. Portanto, há estas normas, temos que as cumprir para avaliar. Para quê? Para que nós possamos efetivamente dizer o que é que estamos a avaliar e quais são as consequências. Ou seja, muito honestamente é assim, nós estamos num país, e então agora, lá vamos nós para uma quebra para os Estados Unidos, não interessa esta parte, não interessa, nós estamos num país, estamos sempre a fazer contas que os outros têm que perder para a gente ganhar alguma coisa, que é uma coisa fantástica. Aliás, eu acho que se calhar a derrota contra a Alemanha não foi assim tão má, porque pelo menos pode ser que as coisas ali para o outro lado, mas isto depois daria outra discussão. Nós estaremos nesta história dos riscos psicossociais perante uma fatalidade ou perante um desafio. É óbvio que há estas duas possibilidades de olhar. E a primeira possibilidade é logo aquilo que aparece nos jornais. No dia em que foi lançado este livro, e que este livro foi à Comissão Parlamentar de Saúde, manchetes de jornais: 92% dos portugueses estão em risco de turnover. É evidente que é muito mais interessante perceber isto, ou dar isto aos portugueses. 92% das pessoas dizem: eu não quero fazer isto o resto da vida, do que dizer outras coisas aos portugueses. Vocês já vão ver os dados que eu trago, que eu vou ter tempo para os dados, vou fazer os possíveis por isso. Portanto, temos que olhar para isto sob estas duas perspectivas. Isto é verdadeiramente um desafio, vocês vão perceber porque é que é um desafio, mas é um desafio onde cada um de nós, já foi aqui dito, onde cada um de nós tem que fazer uma parte integrante. Porque há uma outra coisa que nós temos em Portugal e que é muito nosso. Quando nós chegamos a algo inexplicável, é o sistema. E, portanto, ficamos assim numa coisa que ninguém sabe muito bem o que é. É o sistema, já me desculpabilizei, já saí fora. É o sistema. E lá vamos nós no sistema por aí fora e nunca ninguém pensou o que é que pode fazer. E quando chegamos a fazer alguma coisa, alguém diz: não se consegue fazer nada. Eu não vou conseguir fazer. Vamos, cada um de nós vai conseguir fazer qualquer coisa. Porque as organizações mudam e as coisas mudam, não por elas organizações, porque elas são estáticas, mas porque as pessoas provocam a mudança das organizações. São as pessoas que a provocam. Não há organizações perfeitas, não há pessoas perfeitas, nunca haverá. Haverá o caminho
para aquilo que é o maior bem-estar. Aliás, permite-me discordar de algumas coisas que às vezes são ditas. O estado de felicidade, que tanto nós queremos, não existe. O estado de felicidade é mais ou menos como um pai ou uma mãe e um bebê numa piscina, em que a gente agarra, não sei se tem essa experiência, a gente agarra no bebê, põe assim à frente, e assim, nada até aqui. E o bebê começa a nadar e a gente começa a andar para trás. Quer para ele nadar cada vez mais um bocadinho. E para ele dominar cada vez mais o sítio onde está. Que é o estado, ou seja, o estado de bem-estar, é o estado de domínio do sítio onde ele está. Isto, ao fim e ao cabo, acaba por ser a felicidade, acaba por ser o bem-estar. Há uma coisa que nós sabemos. Quando nós nascemos, nós somos o tal dito. Somos qualquer coisa. Ao longo da nossa vida, nós vamos indo para determinados meios, vamos estando em determinados meios e vamos tendo determinados estímulos que nos vão sendo dados. Agora, é evidente que há uma coisa que tem que acontecer. É como é que nós vamos misturar estes estímulos no meio que temos, na informação que temos. Como é que nós vamos fazer isto? E esta é uma questão de estratégia individual. E o grande problema é quando... E depois é separarmos, isto vai para baixo outra vez, ou seja, andamos sempre nisto, não é? A questão é tão somente uma. Como é que nós vamos dar a volta a estas questões? Como é que nós vamos dar... como é que nós vamos participar ativamente nesta construção do nosso bem-estar? Isto não é uma ilusão e vocês vão ver os dados. Os dados que vos vou mostrar... Pode passar ao próximo, por favor. Isto eu depois peço para vos... acho que toda a gente deve ter os e-mails de toda a gente para passar a isto. Isto depois são outras coisas. Passe, por favor, porque senão a doutora Isabel bate-me. A seguir, isto são outras questões que eu já vou falar. Pode passar outra vez. Para parar aqui. Aquilo que eu já vos tinha dito, como é que nós vamos fazer? Primeiro temos que perceber o que é que as pessoas estão a dizer quando falam em stress. Mas as pessoas, quando falam em stress, estão a dizer que é o stress de ganhar euro-milhões? Ou estão a dizer que é o stress de terem sobrecarga de trabalho e de já estarem completamente sobrecarregadas e de repente já não aguentarem mais? Não, é que usa-se e abusa-se da palavra stress, porque o stress tem diferenciações. Se bem que ganhar euro-milhões possa ser... Pode passar para o próximo, por favor. Se bem que ganhar euro-milhões possa a priori ser uma situação de stress positivo, ganhei euro-milhões, fantástico, mas depois a seguir é assim, e é agora? O pessoal vai perceber que eu ganhei euro-milhões, vou ter uma série de amigos. Ganhei uma série de amigos logo, de repente avalia um conjunto de pessoas que são um conjunto de meus amigos muito grande, não é? Ou seja, há uma potencialidade das coisas se inverterem. E nós temos que arranjar estratégias para lhes fazer face. Portanto, nós temos estes dois estímulos de stress. Tal como um estímulo de stress negativo, pela resiliência que já foi vista, pode ser transformado em algo de aprendizagem também e, objetivamente, logo em algo positivo. Ou seja, tudo depende dos estados em que nós andamos e como fazemos. Se nós andarmos muito acima daquilo que é a nossa linha de eu gosto pouco da palavra tolerância, então vamos ficar por aqui, porque acho que nós não temos que ser tolerantes, e se formos ao dicionário, ser tolerante significa estarmos superiorizados ao outro. Portanto, vamos ficar na nossa linha de admissibilidade em termos de ser capaz de lidar com determinada emoção, com determinados volumes de stress. Se nós de vez em quando subirmos e depois equilibrarmos, a coisa está bem. Se nós andarmos sempre lá para cima, a coisa começa a ficar mal. Ou seja, então temos que ser nós a ter competências pessoais para conseguir avaliar como é que andamos. Depois toda a gente diz, mas os chefes não deixam. Pois dão cada vez mais trabalho. Está bem. Agora, também depende a cada um de nós ter uma avaliação concreta de si mesmo, das suas capacidades, das suas potencialidades, para saber até onde é que eu posso ir. Porque senão isto vai acabar mal. E o ir acabar mal significa tão somente que vai acabar em absentismo, que é interessante, e um dado que está naquele livro, podem depois ver e estaremos disponíveis para responder às vossas questões que tenham, levando em CD ou pedindo através do site, há uma manutenção do absentismo no último ano. Mas há um pior estado de saúde das pessoas no último ano. Então isto que a priori queria ser, pronto, as pessoas absentismo equilibrou. A coisa está a correr bem. Pois é, mas há pior estado de saúde. Então porquê é que as pessoas não faltam ao trabalho? Estão a trabalhar em pior estado de saúde. Pois é, porquê? Porque entretanto os apoios sociais baixaram, porque entretanto faz falta às pessoas o subsídio da refeição que não recebem, porque entretanto as pessoas vão trabalhar em muito pior estado. Se vão trabalhar em muito pior estado, o resultado é óbvio, não é? Mais erros, mais inconformidades, maior número de acidentes, maior número de incidentes e por aí fora. Sendo que a notícia nos jornais são os acidentes. É alguém que do 8º andar, do andaime, peço desculpa por dizer isto assim, não é alguém que não tomou as devidas medidas de precaução para não cair. A nós interessa-nos muito quem é que não tomou, interessa-nos também quem caiu, obviamente, mas interessa-nos também muito quem é que não tomou as medidas e porquê é que não as tomou. Pode passar para o próximo, por favor. Ou seja, isto só faz sentido
se for feita avaliação, só faz sentido se for feita em 7 etapas. Em 5 etapas, em termos gerais, já lá vamos. Por um lado, organizações. Temos que perceber as organizações, temos que as entender, temos que verificar na organização o que é que realmente existe. Porquê? Porque quando nós fazemos uma avaliação individual, quando nós aplicamos um qualquer questionário, nós estamos a perguntar às pessoas o que é que elas percebem. Qual é a sua percepção? Nada nos garante que as pessoas tenham a percepção correta. As pessoas têm a sua percepção e nós temos que fazer um fit entre a percepção das pessoas e das organizações para perceber qual é a percentagem de risco. Qual é o risco? Qual é efetivamente o risco? Portanto, avaliação organizacional por um lado, avaliação das pessoas por outro, dentro das áreas que estão estipuladas para se fazer a avaliação. Depois, a avaliação tem que ser consequente. Muitas das pessoas o que dizem, gente, nós respondemos a questionários, não sei o que mais, e depois não temos resultados. Não vemos os resultados, não tem que ter resultados. É um princípio ético as pessoas terem direito aos resultados. Saberem os resultados, saber para poderem cobrar mudanças. Pode passar a sua favor. Portanto, o que nós fizemos foi aplicar um questionário que temos, que construímos ao longo de 12 anos, e é um trabalho de 5 anos, com metodologias de intervenção, e depois avaliámos a intervenção. O total de pessoas que entrou neste estudo foram 38.791 pessoas, do setor da educação, da saúde, dos serviços, da distribuição, setor público e setor privado. De salientar uma coisa, isto aqui o Sr. Inspetor, mas eu permito-me salientar isto, existe entre a APPDC e a Autoridade para as Condições de Trabalho um protocolo de estudo para o ano de 2013, do setor da educação e do setor da saúde, com mais 5.000 respostas em cada um dos setores e que não estão contemplados neste estudo, porque é um protocolo que há entre a ACT e a APPSO, e depois é entre a ACT e a APPSO que isto é feito. Portanto, estes dados estão de fora e é preciso ressalvá-los e estão ressalvados no livro. Temos 38.000 pessoas, 791. Representativo da população portuguesa, significativo da população portuguesa, representativo não conseguimos, significativo da população portuguesa, sim. Pode passar para o próximo. A amostra global tem aqui algumas das características que ela tem, que será a distribuição de trabalho das pessoas de forma como as pessoas trabalham, as variáveis relativas ao trabalho e por aí fora. Pode passar, por favor. As pessoas com turnos, sem turnos e por aí fora. E agora vamos ver o que é que tivemos. Tivemos riscos psicossociais, exposição preocupante, muitos riscos psicossociais preocupantes, como o sentimento de sobrecarga, como os sentimentos de falta de energia, como uma falta enorme do sentimento de comunidade, aquilo que faz com que as pessoas se unam umas às outras e façam as tais equipas e por aí fora. Este é o diagnóstico geral. E depois a seguir agarramos naquelas pessoas e 46%, 17.814 foram submetidas à intervenção. Que era para dizer assim, que isto resulta ou não, que é para podermos fazer uma coisa, arranjarmos dados normativos e, por outro lado, sabemos se o que estamos a fazer vale a pena ou não vale a pena ser implementado. 46% das pessoas significam 17.844 pessoas, com quem foram feitas estas 3 técnicas. Por um lado, Health Coaching, que é uma metodologia dividida em 8 sessões e que permite desenvolver competências pessoais. Por outro lado, formação especializada, seja formação de soft skills, seja formação de outras áreas que as pessoas necessitam, e também formação de desenvolvimento de competências. Com que base trabalhamos na intervenção? Trabalhamos nos resultados do diagnóstico. Cada vez que fazemos um diagnóstico, fazemos e o resultado é este. O que é que encontramos? Quais são as alternativas que se propõem que sejam feitas? E é a partir daqui que se montam as intervenções. Agora, o que interessa mesmo, por causa da história de ser uma fatalidade ou ser um desafio. Isto é o critério de seleção, é uma amostra do critério de seleção, mas como estamos uma hora atrasados, temos que andar. E então o que tínhamos era assim. Antes, ali em cima, tínhamos as pessoas assim. O engagement das pessoas face ao trabalho estava no percentil 75 de risco, ou seja, estava tudo muito envolvido no trabalho, estava tudo, 75% não estava nada, não é? Havia um afastamento grande. A percepção das pessoas face às suas competências pessoais, as pessoas que não eram capazes, não sou capaz de fazer isto, não sou capaz de realizar. O sentimento de comunidade em percentil 95, risco de stress em percentil 95, risco de burnout em percentil 75. Isto foi o que nós encontramos. E os dados mais resumidos, mais abertos estão no trabalho que fizemos. E depois tivemos toda a intervenção, com base nisto, tivemos toda a intervenção e ficámos no fim foi com isto que está aqui, com a constatação. É mais complexo mudar um perfil pessoal e sustentá-lo do que um perfil funcional. E, portanto, isso nota-se nestes resultados. O que acontece é que, por exemplo, a nível de interface família, trabalho e outros, baixa-se de um percentil 95 para um percentil 50, o que já não é mau. Porquê? Porque foram criadas
há algumas questões, juntamente com as organizações, que permitiram que isto se conciliasse. Permitiram que houvesse esta maior percepção de conciliação. Porque o compromisso que havia era um compromisso top-down. As organizações que participavam nesta avaliação, nesta intervenção, iriam realmente fazer qualquer coisa para mudar. Ou para se tentarem ajustar. Quando eu vejo aqueles artigos fantásticos da Suécia por o seu horário de trabalho, por causa da chuva, por causa do tempo, eu digo, mas em Portugal temos reduzir por causa do sol. Eu não conheço nenhuma estatística, desculpa, mas conhecem alguma estatística que digam que nós somos mais produtivos com 40 horas semanais de trabalho? Conhecem alguma? Eu não conheço. Pronto, eu não conheço. Portanto, porquê é que vai trabalhar 40 horas? O que eu costumo dizer a brincar, mas muito a sério, é dizer, é mais uma hora para eu ir saindo. Pronto, é mais uma hora para eu ir saindo. Eu espero que haja um corredor grande, que é para eu demorar muito tempo para ir saindo, porque assim, pelo menos, ainda vou sair, pode ser que converse com as pessoas no caminho. Já agora, sim, está assim, tem mais uma horita. Não, o problema é este. O problema é que nós não percebemos, e a prova evidente, nós temos que perceber o porquê destas intervenções. E estas intervenções em que se fez, foi de acordo com as pessoas. Não se chegou lá às pessoas e dizer, vais fazer isto. Não, não, não. É, o que é que vamos fazer? Fazer workshops, por exemplo, em que o tema é este, e chegamos à sala, ou dias antes, dizemos às pessoas, sobre o que é que querem falar. O tema é este, nós sabemos qual é o tema. Conteúdo, sobre o que é que querem falar. E são as pessoas que vão participar no workshop que dizem, olha, era bom falarmos disto, era bom falarmos daquilo, era bom falarmos do outro. E então nós vamos orientar para falarmos disto. Vou passar ao próximo, por favor, que é para eu acabar. E então o que tivemos foi isto, em termos gerais, em termos de evolução. E, portanto, como nós conseguimos, a nível das variáveis, obviamente, salvaguardando aquilo que já vos disse, que é, as variáveis comportamentais são sempre mais complexas de sustentar ao longo do tempo, do que, são mais complexas, portanto, demoram mais tempo, do que as variáveis organizacionais que demoram menos tempo. E, portanto, é com isso que temos que lidar e temos muitas coisas para fazer. Exigências laborais, recursos organizacionais, recursos pessoais, tudo depende do que é que nós percepcionamos e do que existe realmente. Nós temos que fazer este encontro de coisas. Este trabalho vale o que vale. Pelo ano que tem, pela sua abrangência, ele vale o que vale. Permite-nos uma coisa. Uma enorme proximidade daquilo que são os dados internacionais e estamos a falar de portugueses. Estamos incorporados na cultura portuguesa. Os dados internacionais trazem padrões de cultura internacional para a cultura portuguesa e vão-nos avaliar de acordo como se fôssemos todos iguais. Porque parece que aqui há uns anos atrás disseram, vocês estão na Europa, no outro dia achei piada. Eu no outro dia achei piada porque os ingleses diziam, estamos a ponderar sair da Europa. Eu estava a imaginá-los com os remos e a puxar a ilha para o outro lado, para ir para a África ou qualquer coisa que fosse. Nós estamos a ponderar sair da Europa. Mas isto não é uma questão de distribuição territorial, não sei. Porque há uns anos atrás nós estávamos na Europa e nós lá viemos com os remos e chegámos mais um bocadinho, se bem que as fronteiras com a Espanha se tenham mantido. Portanto, o que é que se consegue, meus senhores e minhas senhoras, só para terminar mesmo? Diminuição da exposição das pessoas ao risco quando nós trabalhamos com elas. Diminuição dos acidentes de trabalho. Os acidentes de trabalho diminuem porque nós sabemos, e como dizia o Sr. Inspetor no início, muitos dos acidentes de trabalho acontecem porque estão, no fundo, estas variáveis de risco psicossocial que levam à desatenção, que levam a outras coisas. Diminuição dos incidentes. Diminuição das incongruências existentes no processo de trabalho. Problemas da relação, diminuição dos problemas da relação interpessoal. A nível de o que é que nós podemos esperar que haja de encâmbio para as pessoas. Satisfação individual, as pessoas vão gostar mais do que gostam atualmente daquilo que fazem. Porque aquilo que fazem, há muita coisa que nós não gostamos, mas há tanta coisa que nós gostamos, mas nós temos de uma cultura que olhamos para o negativo e quando olhamos para o positivo dizemos assim, isto ainda vai acabar mal. Não, é que esta nossa postura, assim um bocadinho judaico-cristã, porque é isto que está na base, isto não pode estar tudo bem, tem que haver aqui qualquer coisa que não tem. Falava-se há bocado nas caras cinzentas, eu não sei se alguém anda para transportes públicos, ou se já viu, é giro, as pessoas quando vão de manhã, e depois quando falam ao telefone estão sempre a contar os problemas uns aos outros, é uma coisa impressionante. Ninguém está a falar positivamente com os outros. Eu no outro dia vinha de Porto de Lisboa, e uma senhora à minha frente no comboio, quando se vai ao telemóvel, aquilo cai muitas vezes. E uma senhora à minha frente que ligou para aí 10 vezes do Porto a Lisboa, foi sempre com o telefone a falar com alguém que devia ser filho ou filha, e foi a descompô-lo o caminho todo. Eu sempre bater nas costas, não há nada melhor para dizer. Não, pessoal, as pessoas usam aquilo. Pronto, ok, não entrei. Melhor ambiente organizacional, as pessoas sentirem-se bem.
maior produtividade, mais eficácia pessoal e organizacional. Há uma coisa que nós temos que ter todos aqui em cima. As organizações visam o lucro e vão continuar a visar, e esperemos bem que sim. Todos aqueles que queiram trabalhar por conta de outrem, respeito que a organização visa o lucro, que é para ver se continua a haver dinheiro para pagar salários ao fim do mês. Agora, o lucro passa pelas pessoas, muito pelas pessoas. Portanto, é bom que isto fique claro, independentemente das nossas ideologias. Mais eficiência pessoal e organizacional, e disponibilidade pessoal e organizacional, ou seja, o quilómetro extra. É preciso de resolver isto. Ok, vamos resolver. Temos aqui algo excepcional, porque Portugal era um país há bem pouco tempo atrás, em que nós éramos dos países do mundo que mais horas extraordinárias tínhamos. Então, se eram horas extraordinárias, quer dizer que o trabalho estava mal dividido. Porque horas extraordinárias só faz sentido se houver uma tarefa extraordinária. Assim, de repente, parece. Mas não, nós tínhamos muitas horas extraordinárias. Mas pronto, isto é cultural. Então a pergunta fica, e deixo-vos este desafio, depois destas pequenas provocações, e esperando que não pronto, convidem amavelmente depois a sair, que não seja daqui escorraçado, e deixar o desafio fica, se isto para vocês será efetivamente uma fatalidade ou se será efetivamente um desafio. Na nossa perspectiva é um desafio. E é um desafio que cada um de nós que está aqui dentro desta sala e os que estão lá fora, como já alguém falou hoje, é um desafio que é um desafio pessoal. É um desafio que cada um de nós tem uma cota parte de responsabilidade imensa, quanto mais não seja de fazer aquilo que já hoje pediram aqui hoje. E eu não digo sorrir, eu digo, já alguém se riu efetivamente hoje. Não é sorrir, é rir profundamente. E já alguém disse que bom que é estar vivo. Que bom que é poder estar a fazer estas coisas. Que bom que é eu existir e eu poder ser. Que bom que é eu ser aquele copo e que bom que é eu continuar a ter forças para continuar a arranjar forma de diluir tudo aquilo que é estressante, seja positivo, seja negativo, dentro da minha vida, para no fim podermos ter um resultado positivo. Até porque os desafios estão aí, o mercado de trabalho mudou e nós não estamos a conseguir mudar com ele. O mercado de trabalho está deslocalizado, fomos nós que empurramos, isto é tipo carrinho de supermercado, nós empurramos o carrinho, vamos a correr atrás dele porque ele anda mais que nós. Não é? Basicamente é assim. O carrinho de supermercado anda mais que nós, o mercado de trabalho mudou. E, portanto, como mudou o mercado de trabalho, nós temos que mudar também. Para acabar, para terminar, fica aqui o site da APPSO, caso queiram o e-book, teremos todo o prazer em enviar. Foi publicado em e-book com a ser distribuição gratuita, porque queremos que ele passe ao maior número de pessoas, e estamos disponíveis para vocês, e agradeço a vossa paciência. Muito obrigado. Teríamos muito mais tempo a ter falado e os senhores de certeza que estariam muito mais contentes se tivessem mais tempo para os poder ouvir. Mas vamos ter de fazer um intervalo porque a organização já está a pressionar e já temos pessoas fora também à nossa espera. Vamos fazer um intervalo agora e retomaremos às 11h30, por favor. Muito obrigada. Até já.